Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pausa para um Capítulo. Hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de novembro. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente está postando pra vocês todos os dias. Tanto aqui no canal, como no blog, como nas redes sociais, que tem posts diretos todos os dias pra vocês aproveitarem. Muito conteúdo bom, muito bom mesmo. Bom, assim, as minhas leituras no mês de novembro não foram... O mês de novembro foi um mês, assim, bem complicado. Eu não consegui... Enquanto o mês de outubro eu consegui ler assim, bastante coisa mesmo. Mesmo eu tendo lido Outlander, que foi uma leitura bem complicada e tudo, foi um mês bem produtivo. Mês de novembro, mediante algumas coisas que aconteceram, não foi um mês tão fácil para se ler. Mas, assim, as poucas leituras que eu fiz foram leituras muito boas, que pra mim foi muito bom, assim. Não li muita coisa, mas todos os livros que eu li foram livros maravilhosos que eu não me arrependo nem um pouco da leitura. Bom, assim, o primeiro livro que eu li esse mês foi Depois daquela Montanha, do Charles Martin. Ele vai contar a história de um casal que se conhece no aeroporto, tentando cada um viajar para o seu destino, mas todos os voos foram cancelados, o aeroporto está fechado porque está havendo uma tempestade de neve para a cidade. Só que assim, ela precisa ir para a cidade dela porque ela vai se casar no dia seguinte e ele tem uma cirurgia de um paciente. Só que como chegar aos seus destinos com esse empecilho meteorológico, né? Então o Ben, ele decide que ele vai alugar um avião particular para levar ele pro seu destino. E ele convida não me lembro o nome dela, gente, me desculpa. Ele porque assim, são dois nomes diferentes, tanto no livro quanto no filme. No livro é um nome, no filme é outro, então eu fico confundindo. Mas ele convida ela para fazer essa viagem junto com ele, como eles se deram super bem, quando eles se encontraram no saguão do aeroporto e tudo. Então, quando eles estão no meio dessa viagem, o piloto acaba sofrendo um ataque cardíaco em voo e eles caem no meio de uma montanha congelada e tem que sobreviver a isso, né? Saber conviver entre eles e sobreviver a essa catástrofe. Então, assim, é um livro muito bom mesmo. Já tem uma resenha completa dele lá no canal, lá no blog. E tem crítica, no blog também tem crítica do filme, que o filme estreou também no mês de novembro. E já tem também um vídeo aqui no canal comparando o filme e o livro e mostra os pontos divergentes entre eles e que, assim, independente disso, pra mim funcionou muito bem a pegada do livro com a pegada do filme, que é um pouquinho diferente uma da outra. Outro livro que eu li esse mês era um livro que estava assim na minha TBR já havia um bom tempo. Eu tinha acabado, acabei de comprar, mas eu via muita coisa, lia muita coisa, mas eu não sabia o que se tratava, sobre o que esse livro se tratava. Mas sempre me interessou muito as fanarts que o pessoal desenhava, com as montagens e o que o pessoal falava, principalmente do casal principal, que fui enrolada, tá? Fui enrolada porque eu terminei esse livro, fui procurar umas fanarts e o casal era outro e eu tô assim preocupadíssima com o próximo livro, que depois eu consigo no livro da trilogia, que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. E assim, foi assim uma surpresa maravilhosa. Eu não sou uma pessoa que lê muita fantasia, então assim, eu tenho um pouco de receio. Fantasia, pra me pegar de jeito, tem que ser aquela fantasia em que principalmente a principal, a que vai solucionar todo o problema, as guerras, tem que ser uma mulher. Assim, o que me barra muito em fantasia é que a maioria, assim, aquela famosa jornada do herói que vem durante todo o livro, é só homem que realiza essa jornada. Então isso me incomodava muito e eu tinha uma pausa, um break muito grande em relação à fantasia, para ler fantasia por causa disso. Só que quando eu comecei esse ano a me aventurar nesse gênero, e assim, por incrível que pareça, todos os livros que eu li, as personagens principais que tomam a rédea da situação, são elas que resolvem o problema, são elas que chegam à conclusão de tudo. E em Corte de Espinhos e Rosas não é diferente. Corte de Espinhos e Rosas é uma releitura de A Bela e a Fera. E ela vai contar a história da Freire, acho que é assim o nome dela.
Freire, em que ela é a pessoa que sustenta a família. Ela mora com o pai e 2 irmãs numa cabana, eles perderam tudo que eles tinham. E assim, ela precisa sair todo dia para caçar o sustento deles. E numa dessas caçadas, em que ela acaba abatendo também, junto com o que ela vai levar para casa, um lobo. E ela tira toda a pele desse lobo para poder vender, conseguir algum dinheiro para a família. Nessa época, o mundo ele é todo dividido entre o mundo dos humanos e as cortes, no caso. Corte noturnal, primaveril. E assim, eles têm os seus responsáveis e tem meio que uma muralha separando. E esse lobo que ela bateu, deixa eu te mostrar aqui que tem um mapinha das cortes, de como é tudo bonitinho. E esse lobo que ela bateu, ele era da corte primaveril. E o responsável por essa corte vem atrás dela pra querer vingança, querer matar ela ou não. Então ele faz uma proposta com ela, ou ele mata em decorrente ao que aconteceu com esse lobo, ou ela passa a viver com ele por toda a eternidade. E assim, ela hesita porque, como ela fala, ela é o sustento da família dela. Então assim, ela indo, como é que eles vão sobreviver? Mas ele garante que nada de ruim vai acontecer com a família, e realmente não acontece. Então assim, a Sarah, ela consegue mesclar algumas coisas com o conto original de A Bela e a Fera, que ficou muito bem feito. Assim, tem pontos que tem cenas que você fala, essa cena é muito parecida com A Bela e a Fera, e tá muito bem feita, e tá muito bacana mesmo. E assim, a partir do momento em que você vai ver a construção desse relacionamento, como eles vão se apaixonando um pelo outro, e como a Freire vai precisar fazer de tudo para salvar esse amor dela e a corte que ela tanto se apaixonou, né? E assim, é surpreendente, mostra como essa personagem é forte. E assim, eu não vejo a hora de ler o segundo, eu ainda não consegui ler o segundo, mas eles são bem grossinhos, e o segundo parece que é o dobro do tamanho desse. Mas eu já soube que no segundo tem uma virada assim de história impressionante. Eu fiquei morrendo de medo, eu confesso, de começar a ler e não gostar dessa virada, mas o que eu já ouvi, os spoilers que eu já peguei, então assim, eu acho que eu vou gostar muito, porque vai principalmente mostrar o amadurecimento da Freire em decorrência da série, e eu quero muito, muito, muito ler, e assim, pra mim foi uma leitura super 5 estrelas, super mesmo, assim, que me surpreendeu e muito, 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 muito. Agora, assim, definitivamente eu acho que eu encontrei o meu melhor livro do ano. Dificilmente eu vou conseguir achar um livro que eu tenha gostado mais da leitura do que foi desse. Eu recebi, tem um pouco mais de 2 semanas, a prova de Pulequim Jossô, da Gabri Bandalize, da Verus, que é a super aposta da editora Verus. Assim, quem já me ouviu falando, sabe como eu fiquei apaixonada por Gikirella e o último livro da série Elementos, da Brittany C. Sherry. Então, pra mim, eles estavam assim no topo da lista, até ler essa criancinha aqui. Eu não conheço nada sobre os dramas coreanos, que são os doramas, que virou uma febre mundial, e no Brasil, então. E assim, eu sempre prometi pra Anne do Garota, pro Everton do Soda, que eu ia começar a ler, ia começar a assistir dorama, mas eu tenho meio que um bloqueio. Não é só com dorama, é com série no geral. Eu adoro série, mas eu não consigo sentar, parar, esperar o próximo capítulo pra assistir. Eu gosto mais de maratonar de uma vez só. E eu ainda não consegui essa oportunidade pra assistir um dorama propriamente dito. E quando a Verus falou que ia lançar Pulequim Jossô e falou sobre a pegada, a proposta dele, eu fiquei super interessada. E eu achei tudo muito diferente, e que talvez seria a minha porta de entrada para essa leitura, para esse gênero. E quando chegou essa prova, assim, eu fiquei super feliz. E assim, parei todas as minhas leituras, tudo para começar a ler esse livro. E assim, ele é maravilhoso, ele é super frenético. Por ser uma leitura super simples, por isso me ganhou e pra mim virou talvez o meu melhor livro de 2017, assim, e assim, fiquei super apaixonada.
Ele vai contar a história da Marina. A Marina é uma jovem publicitária, ou jornalista, não me lembro direitinho, mas acho que é jornalista, que ela trabalha como assessoria de imprensa de um aeroporto. Mas ela enfrenta meio que diariamente, semanalmente, abusos físicos e psicológicos do ex-namorado, que ele chega e, assim, com o tempo, ela aprendeu a se defender. Mas no começo da história você fica se perguntando, mas por que ela se submete a isso tanto tempo, mesmo ela sabendo que isso é errado? Mas não se prenda a esse detalhe, porque lá no final você vai entender o porquê acontece tudo isso com ela. Que é um plot twist maravilhoso, que eu fiquei assim, meu Deus, eu fui trouxa, muito trouxa com esse livro. A Marina, eu falo que a Marina, ela é muito gente como a gente. Ela é aquela pessoa que pode estar na maior confusão que for, mas apareceu um boy bonito na frente, ela para, observa, comenta, depois volta pro assunto importante. Mas, assim, ela é maravilhosa, assim, a vida dela é super frenética e ela acaba... ela tá no meio no banheiro no aeroporto, no intervalo dela, e ela encontra um jovem oriental escondido no banheiro, totalmente assustado, ela não sabendo onde ele tá, mas ela só repara num detalhe, que ele é lindo. Lindo, uma pegada meio rockstar, e que ela precisa ajudar ele de qualquer maneira. Então, assim, isso é basicamente o primeiro capítulo e é totalmente frenético. O que me surpreendeu e o que eu perguntei pro pessoal que assiste muito dorama é se a narrativa do dorama era frenética como o Pulen que Jossou estava sendo. E então, assim, eu me apaixonei por isso, porque você não fica naquela mesmice de passar um capítulo enrolando, contando muita coisa, mas ela te dá plot twists, assim, um atrás do outro durante todos os capítulos. Não tem um capítulo que você não vai ficar entediada lendo. Então, assim, pra mim foi maravilhoso. E, assim, e como a Gabi, ela vai produzir e vai desenvolver esse relacionamento entre a Marina e o Kim Jo-soo é maravilhoso. Sem contar que eu fui trouxa, porque eu lia Pulen Kim Jo-soo de uma vez só, pensando que fosse um nome pessoal, um nome próprio. E eu não tinha visto a vírgula. E vocês estão vendo aqui, é como se fosse uma vírgula depois de Pule. Então, assim, como ele tivesse sugerindo Pule Kim Jo-soo. E eu tô o quê? Eu só fui entender isso depois que lá pela metade do livro. Mas fora isso, 5 estrelas perfeito, assim. Eu não vejo a hora de ler outra coisa da Gabi. E, assim, eu quero muito que tenha alguma continuação. Não necessariamente sobre o casal, mas sobre uma pontinha solta que ela deixou do final do livro. Que, assim, te deixa com aquela vontade de querer ler um pouquinho mais. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Se você leu qualquer um deles, deixa aqui no comentário pra mim o que você achou, se você tá querendo ler algum deles. Me dando algumas dicas de livros pra ler no próximo mês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente tá postando pra vocês. Até a próxima!